Mais do que nunca, as pessoas, hoje, formam o pilar mais estratégico de uma organização. É a partir das pessoas que surgem as ideias, as inovações, as melhorias, vendemos para clientes, compramos de fornecedores que são pessoas, ou seja, a interação com as pessoas e saber gerir como tudo isso funciona é fundamental, eu diria até mais, é essencial para o sucesso das organizações nos dias de hoje. Mas mesmo nesse contexto contemporâneo, ainda existem pessoas que têm dúvidas sobre o que é gestão de pessoas. E a gestão de pessoas é algo que deveria ser responsabilidade dos recursos humanos de uma organização ou dos gestores de uma organização? Eu gostaria de esclarecer esses pontos hoje com vocês nesta reflexão. E se você também é apaixonado, gosta de temas relacionados à gestão, liderança, produtividade humana, lembre-se de acompanhar os nossos canais e também de se inscrever, assim você recebe sempre em primeira mão, sempre que um conteúdo novo for postado. E se você curtir o vídeo, deixe o seu like e se conhecer alguém que pode se beneficiar com esse conteúdo, compartilhe com as pessoas do seu conhecimento. Bom, vamos compreender o que é gestão de pessoas. Primeiro, vamos olhar para a palavra gestão. A palavra gestão tem origem no latim gerere, que significa o quê? É engraçado o significado. Significa levar sobre si algo. Em outras palavras, é você ser responsável por conduzir algo. Então, gestão de pessoas significa ser responsável por conduzir pessoas, por organizar as pessoas. E outro tema interessante é sobre a questão dos recursos humanos. Quando a gente pensa em seres humanos e as pessoas falam, as pessoas são recursos. Na verdade, não são as pessoas que são recursos. As pessoas possuem recursos. E quais são os recursos que as pessoas possuem? A sua inteligência, os seus conhecimentos, as relações, os relacionamentos e suas redes de relações que elas possuem, as suas capacidades e competências já desenvolvidas para determinados contextos e cenários, o tempo disponível dessa pessoa, a energia dela para realizar coisas, ou seja, esses são os recursos que as pessoas possuem. Então, quando a gente pensa recursos humanos, significam os recursos que os seres humanos possuem. Então, gestão de pessoas nada mais é do que você estruturar e organizar os recursos que as pessoas possuem para produzir algo, né? E sendo o gestor, você é a pessoa responsável por fazer isso. Logo, gestão de pessoas não é uma responsabilidade da área de recursos humanos ou da área de desenvolvimento humano e organizacional, DHO, como geralmente também é chamado, mas sim de cada gestor. E quais são os pontos-chave que fazem parte de uma estruturação de gestão de pessoas? O primeiro ponto importante, em termos de gestão de pessoas, significa dar um propósito por que estamos trabalhando juntos. Esse propósito tem que conectar os anseios das pessoas que fazem parte da equipe e os anseios da organização. Então, eu, como gestor, devo, em primeira mão, deixar claro qual é a razão de estarmos aqui juntos, organizando os nossos recursos para produzirmos algo. Por que estamos fazendo isso? O segundo ponto é criar as condições para que as pessoas queiram, gostem de trabalhar juntos. Às vezes eu recebo a seguinte pergunta: Gilberto, como é que a gente faz para tirar o máximo das pessoas? Eu digo, olha, para isso basta você assaltar as pessoas. Contrate 2 pessoas armadas e aí quando os funcionários chegarem, você pede para eles passarem tudo que eles têm. Logo você vai tirar o máximo das pessoas. A pergunta deveria ser: como criar um ambiente com as condições para que as pessoas queiram oferecer o seu melhor, queiram fazer tudo com excelência? Então é importante fazer a pergunta certa para dirigir o nosso cérebro para o local adequado. Então quando a gente pensa o seguinte: é minha função como gestor, depois que eu dei um propósito, uma razão, que eu encontrei uma razão do porquê existimos, criar um ambiente em que todas as pessoas queiram fazer o melhor que podem e gostem de trabalhar juntos. Ou seja, isso faz parte da minha função. O terceiro ponto da função do gestor é exatamente criar a arquitetura da função, ou seja, o desenho. Sabe como num time de futebol que você tem lateral esquerdo, lateral direito, centroavante, goleiro? Exatamente. Então, como que você vai desenhar a estrutura? Quem vai fazer o quê? Quais serão as posições necessárias para realizar bem o propósito, a missão dessa equipe existir? Então, esse é o terceiro ponto. O quarto aspecto importante de gestão de pessoas é você atrair e selecionar os melhores para trabalhar com você. Pessoa certa no lugar certo é essencial. Nada pior do que uma pessoa com grande potencial,
num lugar errado. Ou um lugar que tem muita responsabilidade com uma pessoa que não tem competência para desempenhar aquela função. Então, você atrair os melhores e poder selecionar a pessoa certa para cada função pode fazer com que você tenha grandes resultados. Então, olha que bonito. Falamos sobre ter um propósito, falamos sobre a importância de criar um ambiente em que todos queiram fazer parte, falamos sobre desenhar bem quais são as funções que todos precisam estar e falamos agora de você atrair e selecionar os melhores. Mas será que termina aí? Não! A função de gestão exige ainda mais do profissional. E o quinto aspecto da função de um gestor contemporâneo é estruturar um cronograma de prioridades. É vital que a pessoa chegue sabendo exatamente qual é a coisa mais importante que ela deve dar atenção nesse momento. Muitas vezes as pessoas falam, nossa, eu tenho 200 coisas para fazer. Quando elas se sentem assim, elas se sentem perdidas, se sentem improdutivas, isso não ajuda, porque a sensação ruim faz com que elas fiquem menos criativas. Agora, quando a pessoa chega e fala, eu tenho 200 coisas para fazer, mas eu sei qual é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, ou seja, existe um cronograma, existe uma priorização. Então, ter uma agenda estruturada para que cada pessoa saiba onde ela deve colocar a energia e a atenção dela em primeira mão é fundamental e é função do gestor. O sexto ponto ou aspecto que faz parte da função de um gestor é continuamente desenvolver cada integrante da equipe, tanto nas questões técnicas como nas questões comportamentais, para que essa pessoa possa performar de uma forma cada vez melhor. Então, ter conhecimentos e ferramentas para conduzir diálogos sobre o desempenho da pessoa, sobre alguma competência que ela tenha que desenvolver e ajudá-la a desenvolver nessas competências, quer seja uma questão técnica daquilo que ela precisa conhecer para executar bem, ou às vezes comportamental, na forma como ela se relaciona com os colegas, com os superiores e às vezes até com pessoas que respondem para elas, às vezes na forma como ela se comunica e se expressa nas reuniões, nas apresentações, ou seja, ajudar a pessoa a ter as condições para que naturalmente ela vá performando cada vez melhor naquilo que ela está ali para executar. E o sétimo e último aspecto ou ponto que faz parte da função de um gestor é saber identificar quando o ciclo da pessoa naquela função que ela está ali para executar está se encerrando. Como assim, Gilberto? É natural que quando nós comecemos algo, chega um momento que aquilo precisa se transformar. Ou a pessoa será promovida, ou seja, naturalmente aumenta o nível de complexidade, ela passa por uma nova posição e chega mais pessoas para trabalhar e ela vai poder coordenar, ensinar essas novas pessoas e gerir essas novas pessoas. Ou às vezes encerra o ciclo da pessoa naquilo porque ela se interessou por outra coisa e agora ela quer fazer uma outra coisa dentro da organização, ou até mesmo, às vezes, o momento da organização e o momento de vida da pessoa não bate mais. Ela quer uma vida mais tranquila enquanto a organização está incrementando cada vez mais, crescendo, se expandindo, exigindo cada vez mais das pessoas que estão ali dentro. Logo, o momento de vida da pessoa e o momento da organização não estão mais batendo. E aí está fechando o ciclo, talvez, dessa pessoa dentro da organização. Então, o sétimo e último aspecto é o gestor ser capaz de perceber quando o ciclo de alguém está finalizando. Mesmo que a pessoa vá continuar na organização em uma outra função, mas para aquilo que ela está fazendo, o ciclo está fechando. Ter essa sensibilidade para poder saber agir adequadamente nessas ocasiões, quer seja para promovê-la ou mesmo para desligá-la. Esses são os 7 aspectos, os 7 pontos que fazem parte da função do gestor no que diz respeito à gestão de pessoas. Óbvio que existem outras tantas coisas que um gestor precisa fazer além desses 7 aspectos. É por isso que não dá para entender quando alguém fala assim, ser gestor é a coisa mais fácil do mundo, porque gestor não faz nada, só fica olhando os outros trabalhar. Alguém que diz isso é porque não sabe bem qual é a função de um gestor de pessoas. Alguém que lidera uma equipe e que precisa produzir com essa equipe. E se você é um gestor contemporâneo, mas de alguma forma sente que gostaria de desenvolver mais capacidade, mais habilidades, mais musculatura para um desses pontos que você viu aqui, entra no site da Nortus. Lá tem diversas soluções que podem ajudar você conforme a sua necessidade. E há também muito conteúdo gratuito nas redes sociais da Nortus, com artigos, vídeos, reflexões e até mesmo muitas ferramentas disponibilizadas para contribuir com as pessoas que estão com a missão de fazer gestão contemporânea e melhorar a produtividade nas suas organizações. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau!